Paz do Senhor, meus irmãos. Amém, graças a Deus. Privilégio de servir o nosso Deus, estar diante da sua presença, estar diante da sua face, para adorá-lo e bendizer o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu queria estar lendo um texto da palavra de Deus com os irmãos. Eu vou ler aqui na ARC. Então, está lá em Romanos capítulo 5, versículo de número 8. ARC, Romanos 5, versículo 8. Antigamente a gente falava assim, os irmãos acharam, né? Agora não é mais os irmãos acharam, agora é a multimídia achou, né? Então não depende de vários, né? Agora é um só. E o pessoal ali é ligeiro que nem tudo, né? Você está procurando aqui e pensando, eles já estão na frente, já estão lendo até pensamento, né? Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos ler, irmãos, todos juntos? No 3, 1, 2, 3. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Graças a Deus. Umas 2 semanas atrás, esse foi o gatilho que me fez meditar nessa palavra. Estava lá na pastelaria trabalhando à tarde, e o Igor veio e me abraçou, e ele veio e fez uma pergunta para mim. E na pergunta ele queria uma afirmação, né? E a pergunta que ele fez, ele falou assim: ô pai, você me ama? E veio e me abraçou e queria essa afirmação, né? Você me ama? E eu acho que ele aprendeu com a Rosilda isso aí. A gente, quando era casado, a Rosilda sempre ficava com esse checkmate, né, pastor? Isso aí é um checkmate no cidadão. Você me ama, né? No namorinho novo é assim também, né? Fica com esse checkmate no camarada, e o camarada fica ali, oh meu Deus, para lá e para cá, não sabe se fala, se não fala. Você me ama. E eu não sei se a Rosilda descobriu que eu a amo, ou se ela cansou de ela perguntar e eu não responder, ou se quando eu respondi ela falava: esse camarada não está muito firme não. Ai meu Deus. Aí eu perguntei para o Igor, né? Eu respondi a pergunta dele com outra pergunta: você acha que eu te amo? Aí ele falou assim: eu acho, pai, né? Aí eu falei assim: por que você acha que eu te amo? Aí gordinho responde: como? Porque o senhor compra comida. O senhor compra as coisas. Ai meu Deus. Aí eu falei para ele, ô Igor, o amor, ele é demonstrado igual Jesus demonstrou para a gente: renúncia, serviço e entrega. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então o amor é demonstrado. Ixi, deu tilt aqui, hein? Eu vou chamar o Luiz. Não, resolvi. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir.
Então o amor é demonstrado através de serviço. O amor é demonstrado através de renúncia, né? Jesus deixou o céu, Jesus esvaziou de si mesmo. Aquele que abdicou de ser Deus, tornou a forma de homem. E o amor, ele é demonstrado na entrega. Então Jesus, ele deu a vida dele por nós. A minha vida ninguém a tira, eu a dou, eu entrego, né? Então, diante dessa pergunta do Igor, e se a gente fosse fazer essa pergunta, direcionar ela para Deus? E se a gente quisesse um dia lá no nosso dia de querer uma afirmação, de querer saber se Deus ama a gente de verdade, se a gente fosse lá e fizesse essa pergunta para Deus, fosse perguntar para Deus se Deus realmente ama a gente, se realmente Deus tem interesse em nós. Dependendo do momento que a gente está vivendo, irmãos, ou das circunstâncias, a gente interpretaria isso de maneiras diferentes, né? A gente tem a tendência distorcida de interpretar o amor, né? Se o momento está bom, Deus me ama, né? Se a maré está ruim, será que Deus me ama de verdade? Se a gente está vivendo aquele momento bom da vida espiritual, né? Glória a Deus, aleluia, Deus, a gente está de bem com Deus, né? Deus me ama. Se a gente vai lá, aquelas vezes que a gente dá aquela pisada na jaca, sabe? Pisa na bola, aí a gente fica, será que Deus me ama mesmo? Então, se a gente perguntasse para Deus, se Deus realmente nos ama de verdade, se Deus realmente tem amor pela nossa vida de verdade, o que Deus iria responder? Analisando isso nas Escrituras, irmãos, primeiro a gente tem que analisar qual que era a nossa condição espiritual, como que era a nossa vida espiritual diante de Deus, como que era a nossa vida diante do Senhor Santo, do Deus vivo, santo, o Senhor de toda a glória. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3 e 23, porque todos pecaram e destituídos, afastados, separados estão da glória de Deus. Então essa era a nossa condição espiritual. A nossa condição espiritual é de gente que pecou, de gente que estava separado de Deus por causa do pecado. O Paulo, que está fazendo essa afirmação aqui no capítulo 5, versículo 12, ele vai falar dessa situação. Ele diz que pelo 5 e 12 diz assim, que pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então nós estamos diante de um Deus santo, diante de um Deus justo, mas o nosso representante maior, o primeiro Adão, ele nos transferiu essa herança, a herança do pecado, a herança da separação, a herança de ter perdido a glória de Deus. Aonde havia comunhão, aonde havia a presença do Deus eterno, agora existe espada inflamada. Está lá os querubins com a espada inflamada. Agora tem separação, agora tem sentença, agora a gente se tornou inimigos de Deus, inimigos de Deus. Essa
era a nossa condição espiritual. Capítulo 5, versículo 10 diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais agora, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque sendo nós inimigos, essa era a nossa condição. Inimigos de Deus. Já pensou, irmão, ser inimigo de Deus? Eu tenho um inimigo aí, não gosto dele não. Quem que é? Deus. Né? Deus, sou inimigo de Deus. Assim era nós. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3 diz assim: e nos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. A gente vivia em ofensa, em pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós éramos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Essa era a nossa condição espiritual, gente separada de Deus, gente que não tinha contato com a glória de Deus, gente que era filhos da ira. Nós éramos irreconciliáveis. Aí Deus resolveu nos dar a resposta a essa pergunta. João capítulo 4, versículo 9 e 10 diz assim: nisto manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Então, se nós fôssemos fazer essa pergunta para Deus: quando foi que Deus resolveu nos amar? Quando foi que Deus resolveu nos amar de verdade? Não era quando nós nos tornamos bonzinhos, ou se é que tornamos, mas Deus nos amou ainda quando a gente vivia em ofensas, em pecados e em delitos. Então, Deus manda o seu Filho. Aí o texto diz que o seu Filho é a propiciação. Ele é o ato de aplacar a ira de Deus. Existe um Deus irado com o pecado, existe um Deus irado com o pecador, existe um Deus irado que vai consumir o pecador, e este Deus precisa de um ato de propiciação, de resgate, de retorno, e o Deus de amor enviou o seu Filho para propiciação, para resgate dos nossos pecados. Deus clamava por justiça, e Jesus é a resposta deste Deus de amor que clama por justiça. Então lá na cruz estava cravado os meus pecados e os seus pecados. Na cruz Jesus vem para resgatar a nossa alma do pecado, porque está escrito que a alma que pecar, essa morrerá. Jesus, ele é a propiciação, o ato de amor de Deus derramado pelas nossas vidas. E a pergunta que fica: quando que Deus tomou a decisão de me amar, né? Quando que Deus resolveu
que um dia ia me tirar da condenação eterna? Quando que um dia que Deus decidiu que você ia ser dele? Porque você é dele, sabia, irmãos? Que você pertence a Deus. Você é dele. E quando que Deus decidiu isso? A Bíblia diz assim, ó, Efésios capítulo 1 e 4, diz que como também nós, elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Então, Deus nos elegeu nele. Nele quem? Em Jesus. Então, nós somos eleitos em Jesus, né? Essa decisão, ela foi tomada no céu, quando? Antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, Deus já tinha decidido que Ele ia te amar. Antes do mundo ser mundo, Deus, Ele decidiu que ia te escolher. Eu fui pesquisar essa palavra no grego aqui, não sei se o correto é isso, né? Eselechato significa esse elegeu aqui, que é escolher, selecionar ou selecionar para si. Deus selecionou você para Ele. Deus lá no céu, antes da fundação do mundo, selecionou eu e você para Ele, pelo seu amor. Os santos que estão irrepreensíveis diante dele em amor. Deus decidiu nos amar lá no céu, antes do mundo, antes de qualquer coisa, antes de existir qualquer coisa, Deus existiu nos amar. Não existia Adão, antes de existir Adão, Deus já me amava. Antes de existir o pecado, Deus já me amava. Antes de existir o mundo, Deus já me amava. Antes de existir Israel, Deus já me amava. Antes de eu nascer, Deus já me amava. Deus já amava você. Deus te ama antes da fundação do mundo. Antes de existir cruz, não tinha cruz ainda, não tinha sacrifício ainda. Deus já tinha estabelecido o seu propósito, o seu amor de resgatar a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Deus resolveu nos amar. Deus, Ele resolveu nos eleger. Você é o exelato de Deus em Cristo. Você é o escolhido de Deus. Você é o que Deus tomou para si. Imagine, irmãos, pertencer a esse Deus. O texto diz que Ele nos elegeu nele, como também nos elegeu nele, em Cristo. Nós somos enxertados em Cristo. Vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu estou em vocês. Vocês estão em mim
disse Jesus, e eu estou em vocês. Oh, aleluia, eu habito em Jesus, eu fui enxertado em Jesus, eu fui plantado na videira verdadeira, eu fui enxertado em Cristo, eu estou nele, e ele está em mim, pelo seu Espírito Santo. Deus nos chamou pelo seu amor, e este amor de Deus, irmãos, Ele nos coloca diante dEle. Coloca aí, meus irmãos, Lucas capítulo 1, versículo 74 e o 75. 74 e o 75. Está falando de Abraão ali, nos versículos anteriores, diz, de nos conceder-nos que, libertados das mãos dos inimigos, servíssemos sem temor, versículo 70, esse é o 74? O 74, de nos conceder-nos que, libertos das mãos dos nossos inimigos, servíssemos sem temor, diante da sua face, ou perante Ele. Olha o que Jesus fez por você, irmãos. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos irrepreensíveis diante dEle em amor. Hoje você não vive mais no pecado, você não é mais escravo do pecado. O pecado já não tem mais efeito sobre a sua vida, que o salário do pecado é a morte. Hoje você vive para servir a Deus diante da sua face, diante da face dEle. Deus nos chamou para servir diante da sua face. Essa escolha, ela aconteceu antes da criação do mundo, antes de tudo. E aí, irmãos, esta é a resposta de Deus. O Deus que te amou de tal maneira, este amor grande, este amor incalculável. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus, ele tem um ato, ele tem um serviço, ele tem uma renúncia. Deus deu, Deus entregou, Deus deu o seu Filho, Deus deu o seu precioso para nos salvar. E qual que é o objetivo deste amor de Deus? O objetivo do amor de Deus é nos livrar da condenação eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, não morra, não vá para a perdição eterna, porque existe céu e existe inferno, mas o amor de Deus nos elegeu para nos livrar da condenação eterna. Deus te escolheu para que você e eu não sejamos condenados eternamente. Deus nos escolheu para a salvação eterna. Calcule este amor, irmão. Estou passando por luta, estou passando por prova, estou passando por dificuldade, estou passando por aperto financeiro, estou passando por enfermidade,
estou passando por dificuldades que este mundo possa trazer sobre a minha vida, sobre a sua vida. Mas o que vale de verdade, irmãos, é saber que Deus nos amou e nos escolheu para que nós não pereçamos, para que nós não morramos eternamente. Deus nos elegeu para a salvação eterna. Vamos orar por uma irmã. Já contei isso aqui, como tem sempre gente nova na igreja. Orar por uma irmã chamada Irmã Salomé. Eu e o tio da Deise, João Mendonça, meu irmão, acamada de câncer, câncer terminal, estava numa caminha lá, uma irmã que serva de Deus, crente, aquelas mulheres piedosas, sabe? Tinha o dom de recitar poesia e poema, falava um poema de 40 minutos, decorado ali, sem ler. Uma irmã linda de Deus, serva piedosa do Senhor. E está lá a notícia que a irmã estava nas últimas, os médicos já tinham desenganado ela. E o João me chamou: Douglas, vamos lá orar pela irmã Salomé. Chegamos lá, colocaram a cama dela na sala, porque o marido já não aguentava dormir com ela por causa da dor que ela, chorando, gritando a noite inteira. Sentamos na beira da cama da irmã Salomé. Irmã Salomé, nós viemos aqui orar pela irmã, visitar a irmã, saber como a irmã está. Ela falou: irmãos, não estou bem, essa enfermidade está me matando, judiando demais de mim. Mas toda noite, quando eu estou aqui chorando, o Espírito Santo está falando comigo: um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Logo, logo, meus irmãos, eu vou encontrar com Jesus. Jesus está me esperando, eu vou encontrar com eles. E aí ela falou assim: posso orar por vocês? Irmão, nós somos lá para orar por ela. E saímos de lá com uma oração abençoada, com oração de fé, uma oração de gente que acredita que este mundo, as dores deste mundo, não há de comparar com a glória que Deus há de revelar em nós, em Cristo Jesus, glória eterna para todo aquele que nele crê. Glória ao nome de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! É o amor de Deus que foi derramado em nossos corações, é a propiciação de Jesus, é Deus nos reconciliando nele, é Deus nos salvando nele, é o sangue derramado, é a cruz do Calvário derramada sobre a vida do seu povo. Antes da fundação do mundo, Deus te elegeu em Jesus. Deus te elegeu em Cristo. Deus te elegeu nele, para que diante dele você possa o servir face a face. Hoje nós estamos aqui, irmãos, tudo que nós fazemos aqui é pela fé. Tudo pela fé. Sentimos a presença de Deus, nos deleitamos no louvores, ouvimos a palavra de Deus, acreditamos nisso que eu estou falando aqui com convicção de alma, confiamos nessa palavra, acreditamos nesta palavra, acreditamos que Deus nos amou. Isso é fé.
servimos a Deus aqui, na face de Deus, acreditamos que Deus está aqui, recebendo o nosso louvor, recebendo essa ministração, recebendo a pregação, recebendo a oferta, recebendo aquilo que nós fazemos diante dEle, a gente crê nisso. Mas vai chegar um dia que vai ser face a face, face a face, porque assim como Ele é, o veremos face a face. Nós vamos estar face a face com esse Deus de amor, com esse Deus que me escolheu, com esse Deus que me tomou para si. Aleluia. Não foi com ouro, não foi com prata que Deus resgatou a gente da nossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue do Cordeiro. Deus nos resgatou do nosso jeito vão, da nossa vida de pecado, da nossa vida de miséria. Deus nos resgatou da nossa maneira de viver que nos tornava inimigo de Deus. Não foi com sangue de touro, não foi com sangue de bode, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o sangue bendito do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia! Se você pode glorificar a Jesus, exaltar a Jesus, bendizer a Jesus, adorar a Ele, porque Ele te resgatou, Ele comprou você para Ele, você é o excelato de Deus, Ele escolheu você para Ele, para Ele. Essa é a resposta de Deus para nós. Deus, você me ama? E Deus não fica no checkmate não, irmão, igual nós, né, Douglas? Te conheço. Estou brincando, tá, Douglas? Douglas é meu xará, meu amigo. Além de tudo, eu tenho umas ações lá na barbearia dele. Todo mês eu estou lá. Deus não fica encostado na parede não, irmão, responder não. Aqui. Amo. Desde a fundação do mundo. Já começa aí, já. Vocês eram inimigo. Paulo fala assim, talvez alguém ouça morrer por alguém que é bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós éramos inimigos, filho da ira, separado, palavra do nosso pastor, lenha, combustível para o inferno. Nós era lenha para queimar, mas Deus resolveu nos amar. E a salvação foi uma decisão no céu. Agora vamos inverter a pergunta, né, irmão? Que a gente pergunta para Deus, Deus responde, né? E agora se Deus perguntar para nós? Será que eu faço igual eu fazia com a Rosilda, saía igual o leão da montanha, saía pela direita? Se Deus perguntar para você se você ama Ele, o que você responde? Qual é a sua resposta? Como que eu demonstro que eu amo a Deus? Como que eu demonstro? Como que eu respondo? João capítulo 21, versículo 17. Coloca aí, meus irmãos. Pela terceira vez ele lhe disse:
Simão, filho de João, você me ama? Irmãos, o Pedro, Jesus chega para os discípulos e fala assim: todo mundo vai me negar, todo mundo vai me abandonar, vão fugir, vão dispersar. O Pedro fala assim: Senhor, ainda que todos façam isso, de maneira nenhuma eu vou fazer isso, nem que seja necessário eu morrer. Aí Jesus olhou para Pedro e falou: o quê? Antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Irmãos, amar não é de boca, não é só falar. Tinha 2 filhos, o pai chega para um dos filhos e fala assim: vai lá e trabalha na minha vinha. Aí o filho fala: não, pai, eu vou. E ele não foi. Aí chega para o outro: vai lá trabalhar na minha vinha. E o outro fala: eu não vou. E foi. Qual que obedeceu? Qual que demonstrou reverência ao pai? Qual que demonstrou respeito pelo pai? O que falou que ia e não foi, ou o que falou que não foi e foi? Pedro, eu vou com o Senhor até a morte, se for necessário. Jesus sabe, irmão, do nosso coração, Jesus sabe da nossa vida, Jesus sabe de você. Jesus sabe de tudo da sua vida, Jesus sabe de tudo da sua casa, Jesus sabe de tudo dos seus pensamentos, Jesus conhece a minha vida por completo. Tem nada aqui dentro não que Jesus não sabe, não tem nada aqui dentro não que Jesus não conhece. Ele sabe que eu não sou legal não, mas Ele me ama, Ele resolveu me amar. E Ele espera que esse amor que Ele derramou por nós, também exale amor. Mas não é amor de palavra não, é amor de atitude. E Jesus vai lá, o galo canta 3 vezes, e o Pedro nega a Jesus. O galo canta, não sei se foi 1 ou se foi 3, o galo cantou e Pedro negou 3 vezes. Jesus aparece para Pedro. Jesus aparece para as mulheres, manda as mulheres dar uma mensagem para Pedro. Fala para Pedro que eu vou atrás dele lá. Ó. Eu quero conversar com ele. Avisa o Pedro que eu estou atrás dele. Jesus está atrás de você, viu? Ele está te procurando. E ele vai te achar. Como já me achou várias vezes, como achou Adão, Ele nos acha, irmão. Oh, aleluia! E sabe o que é bom? O bom é que Ele nos acha e nos restaura pelo seu amor. Isso que é bom. A gente pode até se esconder, mas quando Ele nos encontra é bom. É bom. Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. 2 vezes. Quantas vezes o Pedro negou? 3. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus vem pela 3ª vez. Ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Irmão, o galo agora não cantou lá não. O galo deve ter cantado aqui agora na cabeça do Pedro. Lembrando, poxa vida, eu neguei ele. Eu abandonei ele. Eu falei que ia, mas não fui. E agora?
Agora, irmãos, agora é saber que Jesus, mesmo quando a gente pisa na bola, Ele continua nos amando e continua investindo na sua vida, na sua alma, continua investindo em você, porque Ele te ama. Se Ele trabalhou por nós quando nós éramos inimigos, e agora? Aí o Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E aí ele disse: Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. Aí, irmãos, a pergunta de Deus para você, e eu quero que você responda: você ama a Deus? Sim, irmãos? Sim. Deus sabe de todas as coisas, e Ele sabe que mesmo a gente não está que muita gente não está, Ele sabe que você ama. Agora, faça sentido para esse amor. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Se ama a Deus, recebeu o amor de Deus, Deus ama você, você tem essa convicção na alma, tem essa convicção na sua vida. Espalhe este amor aonde você for, saia pelos becos, saia pelos valados, na fábrica, na faculdade, no seu trabalho, no chão da onde você pisa, dentro da sua casa, chegou lá na faculdade, na escola, onde você for, olha, Deus me ama. Espalhe este amor, apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. Vou encerrar aqui, irmãos. Fazer uma aplicação aqui. Hebreus 9, de 12 a 15. Ele entrou nos santos dos santos e adquiriu a eterna redenção. Ele entrou uma só vez. O sacerdote era de ano em ano, todo ano tinha que estar lá. O nosso Redentor entrou uma só vez, de vez por todas, com seu sangue. Não foi com sangue de touro nem de bode, foi com seu próprio sangue. Ele entrou no Santos do Santo e adquiriu a eterna redenção para nós. Romanos 3:25, Deus o ofereceu como sacrifício para satisfazer a justiça e nos justificar. E Deus foi lá e ofereceu Jesus como sacrifício para se satisfazer a justiça, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, e através do seu sangue Ele nos justificou. A salvação, ela nasce do amor de Deus que existe nele mesmo. Não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, nomeei vocês, para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. O amor de Deus por nós nasce no próprio Deus, é o amor dele por nós, derramado para nós, enviado para nós e sacrificado por nós. Aleluia, aleluia. O amor de Deus transformou a nossa condição espiritual. Eu e você éramos dignos da ira de Deus, éramos condenados eternamente, mas o amor de Deus transformou a nossa condição de rejeitados
rejeitado, de gente que ia para o inferno, para gente que vai herdar a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos amou, não por causa dos nossos méritos, mas nos amou apesar dos nossos deméritos. Não foi nós que fizemos, não foi nós que o buscamos, não foi nós que o desejamos, mas Ele nos buscou, Ele nos desejou, e Ele enviou o seu Filho para nos resgatar. Eu fui comprado por bom preço, você foi comprado por bom preço. Deus comprou você. Você não veio de graça, você não veio de mão beijada, você não veio à toa de qualquer maneira. Deus teve que comprar. A cédula que nos era contrária, ela foi tomada, ela foi rasgada, porque Deus comprou, Deus pagou a fiança, Deus pagou, Deus resolveu pagar para te ter e para me ter na presença dEle. Nós somos especial para Deus. Você é especial para Deus. Deus te ama, 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 Deus te ama. Você é especial para Deus, porque Ele te amou. Você é especial para Deus. Deus ama você, Deus gosta de você, Deus tem compromisso com você, Ele te ama. Você é especial para Deus, porque Ele te ama. O amor de Deus nos leva à vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus quer te ver na eternidade, Deus quer te encontrar lá, Deus está te esperando lá. Vai ter as bodas do Cordeiro, nós vamos estar lá, ceando com Ele. Não beberei mais do fruto da vide, até que chegue aquele grande dia, em que eu cearei com vocês, e vocês comigo. Nós vamos ver Ele lá, como disse Paulo, face a face o veremos. Deus nos amou fracos, ímpios, pecadores, inimigos. Deus nos amou fraco, pecadores e inimigos. E nós devemos ser, para mim fechar a régua aqui, nós devemos ser o povo que ama. Deus nos amou e nós somos o povo que ama. Pecador está caído, Deus ama, eu amo também. Pecador está na sarjeta, Deus ama, eu amo também. Pecador está lá viciado, perdido, Deus ama e nós devemos amar também. A pessoa está prostrada, com a vida arruinada, ridicularizada, o diabo fazendo ela de capacho, mas o demônio há de sair, porque Jesus ama e nós amamos também. Devemos ser a comunidade que ama. Irmãos, se tem um negócio que é horrível, horrível, é a igreja da panelinha. Horrível. Que bênção esse microgrupo, viu, pastor? Como eu estou aprendendo, como o pessoal lá que está lá com a gente, lá está aprendendo, desfrutando. Que coisa maravilhosa. Que logo, logo, alcance a igreja inteira, e chegue mais, e entre mais, Deus traga mais, chega mais, vem gente mais, reúne mais, espalhe o amor mais. Comunidade que ama o pecador, que gosta do pecador, que quer ver o pecador aos pés de Cristo, porque Ele nos amou. Se você acredita no amor de Deus, levante aplaudindo, levante glorificando, levante exaltando, bendizendo o Deus que nos salvou.